Saúdo os irmãos e os amigos em nome do Senhor Jesus, amém? É muito bom estarmos compartilhando dessa vida espiritual, dessas coisas lindas que Deus tem para a gente, que só na igreja do Senhor tem. Há coisas que você não vai encontrar em outro lugar. Então, nós não encontramos em outro lugar o amor cristão. Amor cristão só na igreja. Por aí encontram-se vários tipos de amores. Mas o amor cristão, ele é propriedade do povo de Deus. É na igreja que nós temos esse amor cristão. E o que falar da fé? A fé que move as montanhas, a fé que muda as coisas, só se encontra também na igreja do Senhor. Por aí afora, tem pessoas que têm certeza, têm convicção, mas fé, nesse sentido de poder ver o invisível, contemplar as coisas que Deus fará, só na igreja de Jesus. E aquela comunhão com o Pai? Foi só Jesus que abriu o caminho. E só aqueles que têm Cristo podem falar com o Pai, podem orar, podem dirigir a sua voz ao Altíssimo e até mesmo reclamar, porque Deus permite que você reclame muitas vezes, porque Ele sabe que logo você vai se arrepender daquilo, da reclamação, porque você vai lá, Deus estava fazendo alguma coisa e eu não entendi na hora. Mas Deus dá essa bênção para os servos dele. E o que falar do consolo, daquela paz que muitas vezes as pessoas procuram e não encontram, mas encontram na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque essa consolação divina, só na igreja nós podemos encontrar. E esta comunhão, nós temos até por aí alguma coisa assim, comunhão do pensamento. Alguns aí mexem com isso. Não devem mexer. Porque a verdadeira comunhão, a comunhão cristã, é a comunhão do coração. Nós não temos comunhão racional. Nós aproximamos do nosso irmão, movidos no coração. Quando o irmão está alegre, nós nos alegramos com ele, somos contagiados pela alegria. Quando ele entristece, nós também compartilhamos, choramos com ele. Comunhão. E o que falar desse toque divino? Desse toque todo especial, que só o crente tem, que é o toque do Espírito. Do Espírito com letra maiúscula. Isto é, o toque do Espírito Santo. Esse Espírito que ilumina, que dá sabedoria, que faz com que aconteça a obra de Deus, o mover de Deus entre os homens. Esse Espírito que faz com que nós possamos nos contentar, até mesmo nos momentos em que nós estamos com dificuldade. Dá uma alegria interior, movida pelo Espírito de Deus. Essa alegria só pode ter os crentes. E o que falar dos dons? Aí para o lado de fora da igreja de Jesus, aqueles que não pertencem à igreja de Jesus não têm dons. O dom é só dado aos crentes. É uma dádiva. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, subindo ao alto,
deu dons aos homens. E nós vimos aqui, extasiados, os dons. O pessoal batendo na bateria ali, bonitinho, né? Aquele som gostoso, o pessoal na guitarra tocando. As meninas trazendo a coreografia, usando o dom. O irmão dirigindo o culto. Os dons que o Senhor dá para a glória dele e para que a obra dele continue a ser feita. O que nós podemos dizer, irmãos, também da misericórdia? Porventura, fora da igreja de Jesus, há misericórdia? Não. Misericórdia só na igreja do Senhor. Aqui estão os misericordiosos, porque o nosso Pai do céu é misericordioso. Eu conversava com um certo irmão, e ele me falando de circunstâncias da vida dele, e que ele estava tremendamente abalado, chateado, porque achando que Deus estava reprovando. E eu disse a ele: meu irmão, aonde está a misericórdia do Senhor na sua vida? Porque Deus é infinitamente misericordioso. É Ele que vai tratar conosco no final. Não é o pastor, não é aquele irmão que critica, não é nenhuma circunstância definida por teólogos. Não. É com o Senhor que nós vamos tratar. Vocês lembram de Davi? A escolha que Davi fez? Nas mãos de quem ele quis cair? Nas mãos de Deus. Porque Deus tem compaixão, Deus é misericordioso. E é por isso que a igreja de Jesus tem uma motivação para agir, para ir à frente, continuar fazendo a obra. E nós vamos ter aqui a programação no dia 29. Para a família da igreja. Dia 29 de setembro, a doutora Valquíria estará aqui trazendo uma palavra para a família. Nós queremos a família, os membros da família. Se você fala: pastor, eu estou tão sozinho aqui em São Paulo, você é a família. Porque você pertence à família de Deus. Então vamos estar aqui todos dia 29, porque a igreja está agindo, a igreja está trabalhando. Meus irmãos, vamos ler o nosso texto para a nossa meditação nesta noite. Ele está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Vamos nos colocar em pé, porque nós precisamos manifestar o nosso respeito à palavra. Manifestação é uma coisa boa. Nós não somos obrigados a fazer isso. Aliás, não somos obrigados a nada. Mas quando fazemos, fazemos de coração, porque amamos ao nosso Deus, respeitamos a Ele e respeitamos a Sua palavra. E eu quero convidá-los a ler comigo o texto, de acordo com o que está no telão. Vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que o Senhor abençoe esta palavra. Queiram assentar-se, meus irmãos. Então, meus irmãos, andando aqui pela igreja que quer ser relevante na sociedade, nós vamos falar hoje sobre a comunhão. O nosso texto fala daqueles irmãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão. E parece que nós continuamos a perseverar dessa maneira. Pertence à igreja esta maneira de ser e de existir. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Perseveramos na doutrina do apóstolo. Eu não escutei ninguém falar lá em cima da galeria. Irmãos, perseveramos
na doutrina dos apóstolos, sim ou não? Sim. Perseveramos? Perseveramos na comunhão entre os irmãos? Sim. Perseveramos no partir do pão? Sim. Acabamos de receber um relatório aí do mês passado, dos irmãos que levaram a Deus, 130 quilos de alimento foram doados no mês de agosto para a videira. E esse mês já tem muita coisa para ser doada novamente. Isso é dividir o pão, é repartir. Então, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o perseverar na comunhão, nesta coisa gostosa que é a comunhão. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela estava surgindo no cenário mundial. A obra de Cristo acabara de ser consumada. O seu martírio, o seu sacrifício na cruz do Calvário, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, tinha isto acontecido. Tudo já havia se cumprido, conforme as escrituras do Antigo Testamento previam. Os apóstolos e discípulos de Jesus testemunharam da sua ascensão aos céus. A promessa de Jesus da vinda do Espírito Santo também estava se cumprindo. E o Espírito Santo estava sendo inaugurado na operosidade divina da igreja de Jesus. Então, quando nós falamos na nossa faixa no final, a ação, significa a operosidade movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não for o Espírito, a igreja não tem vontade de fazer nada. É o Espírito que nos dá o desejo de querer e de executar. Quando você perde a motivação, é porque algo está meio errado na sua vida. O Espírito não está operando. Você está perdendo esta operação do Espírito, que faz você querer e faz você executar. João, no capítulo 16, versos 7 e 8, ele registra as palavras de Jesus. Jesus, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito veio, estava sendo inaugurado, as influências do Espírito estavam já sendo derramadas sobre os servos de Deus naqueles dias. Então o apóstolo Pedro, diz o texto, cheio do Espírito Santo, pregou a quase 3.000 almas. Ele pregou lá e quase 3.000 almas se renderam. Eu imagino, meus irmãos, que coisa maravilhosa é ver o povo tentando batizar 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aproximadamente se converteram, 3.000 almas se renderam a Cristo. E então formou-se a igreja de Jesus, a que chamamos de igreja primitiva. A igreja nascente, a igreja dos dias iniciais. E em seus primeiros dias, a igreja plenamente dirigida pelo Espírito Santo, estava também sendo formada nela a maneira peculiar de viver e de agir. E a maneira peculiar de vida e ação que se formava e se definia e personalizava a igreja de Jesus, está registrado no livro do Atos, capítulo 2 também, nos versos 42 a 47. Por isso que nós falamos aqui destas coisas que só pertencem à igreja. A maneira de ser e de existir da igreja é completamente diferente de qualquer outra organização. Aqui já começa pelos princípios. O que de graça recebeste? Que fraqueza, irmãos. O Espírito não está operando aí? O que de graça recebeste? De graça dai. É o princípio da igreja do Senhor. A igreja, ela é peculiar, ela é diferente. E assim nós podemos ver essa diferença na igreja nascente.
nos primeiros dias da igreja. E o texto diz para nós assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É uma particularidade que nós vemos hoje. Aqueles que são crentes, eles querem estar juntos, eles se alegram juntos, eles choram juntos, eles planejam juntos, querem estar juntos para realizar a obra do Senhor. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E os crentes da igreja primitiva perseveravam em pelo menos 4 coisas no convívio cristão deles. É o que nós podemos perceber. Primeiramente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Amém? Ah, meus irmãos, como é bom ser cristão, e como é bom nós podermos viver essa vida desta maneira. Ontem, se eu não passei fome, ontem que eu estava na casa de bar, lá na chácara, e lá tinha pão, né? Lá tinha até umas carnes razoáveis lá, especiais, e nós compartilhamos o alimento deles. Eu não levei nada, eu só levei a minha barriga e minha boca, e a vontade de comer e participar com eles. E depois, lá naquele meio lá, eu fiz uma pipoca, que os irmãos sabem aí, quem já comeu aquela pipoca que eu faço, né? A pedido, né? Chega lá, pastor, o senhor precisa fazer a pipoca aí. E aí nós compartilhamos em todas aquelas coisas lá, de maneira maravilhosa. Isso faz parte da igreja de Jesus, faz parte da nossa vida. É uma vida diferente, é uma vida toda especial, é uma vida em sinceridade, é uma vida de coração. A vida do crente é assim, é uma vida de coração. E a gente muitas vezes sente a dor na alma por muitas coisas que acontecem, porque nós somos cristãos, e isto, muitas vezes, conforme as coisas pesam, nós sofremos por amor aos nossos irmãos. E meus irmãos, no perseverar em comunhão, que passaremos então a meditar nesta mensagem desta noite. Em primeiro lugar, por falar em comunhão, o que é comunhão cristã? O que é comunhão cristã? Esta comunhão é simplesmente, como já utilizamos esses termos, peculiar, especial. Pois, da forma como ela existe, ela e é processada, somente no meio do povo de Deus é assim. Em nenhuma outra reunião de pessoas a comunhão é semelhante à comunhão cristã. Vocês já viram o final de uma festa de incrédulos, de pessoas não crentes aí, quando se reúnem aí? Quem já viu o finalzinho aí? Se alguém é segurança, que é segurança aí como chama esses lugares aí que fazem as festas aí, os buffets, o negócio é feio, irmãos. Quando às vezes não sai o dia, tinha uma festa ao lado da minha casa lá, e estava difícil para dormir, né? De sábado para domingo. Aí de repente quebrou-se o pau lá, a comunhão deles bagunçou demais. E aí era tio brigando com o sobrinho, aquela coisa. Eu falei, vai sair morte. Senhor, tem misericórdia. Eu lá na cama, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus teve, não saiu morte, mas aquela situação, aquele tipo de comunhão não tem nada a ver com a comunhão dos crentes em Cristo Jesus. Nós sempre estamos juntos com alegria, com satisfação, com a presença de Cristo no nosso meio. Jesus pode estar ali conosco, no ambiente. Aí fora não tem isso.
Então esta comunhão, ela é ungida com o amor de Cristo, com o desejo de realizar um ao outro e abençoar o irmão e a participar, né? E contribuir, e ajudar, e apoiar, e consolar um ao outro, em estar junto. É algo maravilhoso, diferente, e não pode ser da mesma maneira. Quando as pessoas querem aproximar a igreja do mundo, não dá certo, porque não tem nada a ver a igreja com o mundo. É outra natureza, meus irmãos. Nós já percebemos que aquela pessoa, ela está se rendendo ao mundo, ela está deixando o convívio da igreja, ela está realmente renegando o ambiente especial, maravilhoso, e vai ficar lá fora como um patinho fora d'água, né? Que perde o ambiente que tem do Senhor e não se enquadra mais no ambiente do mundo. Porque o ambiente do Senhor é todo ele especial. Aqui está a graça de Jesus. Aqui está o amor do Mestre. As mãos de Jesus estão abertas aqui sobre nós. Sobre todos aqui. Nós até podemos sentir a unção de Jesus sobre nós. O toque. Por isso que é todo especial, é diferente. É algo maravilhoso, é lindo. E nós sentimos essas coisas dentro de nós. A comunhão promove o que se chama koinonia entre os crentes. Esse termo chama a atenção de nós, é compartilhar da vida do outro. Jesus disse na oração: ó Pai, fazer com que eles sejam um, como eu sou um contigo. Que nós sejamos um, uns com os outros, com o Cristo e com o Pai. A unidade plena, nós estamos vinculados a esse Deus maravilhoso, Ele faz parte da nossa vida. Assim, amados, entendemos que a comunhão se origina do fato de compartilhar de algo em comum com alguém ou com um certo número de pessoas. É a participação, na verdade, que tem aí um denominador comum entre nós, que é a ação do Espírito Santo. A comunhão cristã abrange três formas. A primeira é a comunhão no sentido de ser beneficiado na comunidade dos crentes, isto é, o receber uma partilha. Hoje pela manhã nós recebemos uma moça que ela estava aí no mundo, e ela veio, não sei se ela está por aqui agora, mas ela veio, ela recebeu, ela chegou aqui, recebeu a palavra, recebeu o carinho dos irmãos, ela saiu abençoada daqui. No momento em que ela estava aqui dentro da casa do Senhor, ela foi envolvida por esse clima da comunhão da igreja de Jesus. Então o receber, o partilhar, descreve em muitos casos uma experiência comum, em que ambas as partes se associam. Por exemplo, os crentes em tempos de perseguição, o tempo mais difícil. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 32 a 34, o autor de Hebreus diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Compartilhando, pegando uma parte, estando junto, se oferecendo até nesse caso para sofrer junto, para dar força a um irmão, dar força ao outro, para suportar a tribulação.
partilhar. Aqueles que recebem este apoio, esta força, estão partilhando, estão recebendo essa graça de um outro irmão. Isto é comunhão. A comunhão que oferta, a comunhão que dá, a comunhão que faz com que a pessoa possa ser fortalecida em si mesma. Mas também na adoração, meus irmãos. Nós estávamos adorando aqui, e como é lindo. Parece que é uma voz só, entoando, cantando louvor, todos juntos, partilhando aí, né? Aquele momento maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 16 a 18, ele diz lá para aqueles irmãos: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os quais comem os sacrifícios, não são, porventura, participantes do altar? Paulo faz ali uma comparação desta adoração. Os israelitas iam para adorar no templo e faziam parte do altar. E nós estamos na casa do Senhor para louvar, para agradecer as bênçãos, para compartilhar um com os outros essas coisas que Deus faz para nós, e estarmos juntos, como sendo um corpo só, a louvar e a glorificar ao nosso Deus. Não há comunhão assim, em lugar nenhum. O segundo tipo, segunda modalidade de comunhão, é o de dar partilha. De dar partilha. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 9, 12 a 13, onde Paulo diz assim: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Eles passaram fazendo as coletas, recebendo as coisas para dar para os crentes em Jerusalém, que estavam famintos por causa da seca, por causa da pobreza. E Paulo diz: olha o que vocês estão fazendo, sabe o que acontece com eles? Eles recebem e eles dão muitas graças a Deus. E como é maravilhoso, meus irmãos, você poder partilhar, dar parte do que você tem para alguém que precisa, que necessita. E você sente aquela pessoa agradecida, porque foi um socorro divino, um socorro do céu. Deus usou como instrumento para que você partilhasse com aquela pessoa algo seu. Às vezes um sentimento, às vezes um alimento, às vezes um bem, e outras coisas mais. O terceiro tipo é compartilhar. Aqui está a comunhão, como está no nosso texto de Atos 2,42. Também encontrado em Gálatas 2,9. E nós até pregamos já nesse texto aqui. Paulo diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas da igreja, a graça me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Eles então aprovaram. Essa é uma atitude de compartilhar da vida do outro, de você aceitar, de você apoiar, de você ajudar, de você participar daquilo que o outro está fazendo de maneira maravilhosa. E Paulo ficou tremendamente agradecido, que escreveu aos Gálatas contando esse fato que aconteceu com ele, com Barnabé. Na primeira carta de João, capítulo 1, versos 3 a 7, João diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A comunhão é uma bênção tão grande, que nós recebemos essa graça do perdão dos nossos pecados, porque nós podemos nos abrir, né? Nós fizemos ontem, no final do encontro de ontem, não foram muitos irmãos para lá, mas os que foram, os casais que foram, que estavam lá, fizemos um encontro, e ali nós começamos a compartilhar as coisas da vida matrimonial, e então aqueles começam a abrir os seus corações, e nesse abrir dos corações dá oportunidade para orarmos, para compreender a dificuldade, para aconselharmos, enfim, para abençoar, porque a comunhão está feita. Quando iniciamos ali, eu disse para eles: olha, Jesus está aqui, porque Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou na presença deles, estou no meio deles, estou com eles. A influência de Jesus está presente, a influência de Jesus está aqui presente em nossos corações. Se alguém não está sentindo, deve falar com Deus agora: Senhor, me tira essas coisas, tira essas preocupações, eu quero sentir a presença de Jesus, e o Senhor vai abençoar a sua vida. Porque às vezes você vem para a igreja, traz a carga lá de fora, não é capaz de entregar ao Senhor, e isto impede que você participe da comunhão com Jesus. Mas o que nós queremos é que você participe, queremos que você abra o seu coração, e que você seja um com o Pai, com Jesus e conosco, participando desta bênção, desta comunhão maravilhosa, que é somente operada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Este vínculo que nós temos, promovido pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o porquê da comunhão cristã na igreja. O porquê. Todas as coisas têm um porquê, tem uma justificação. Meus irmãos, a comunhão é absolutamente necessária, porque na comunhão é que temos os elementos espirituais de restauração do contrito de coração, do aflito de alma, do desorientado, daquele que está desesperado buscando um norte para a sua vida. É na comunhão da igreja que estes elementos se encontram, aonde através do Espírito Santo os irmãos são capacitados, iluminados para orientar aquela pessoa que às vezes está ali pedindo ao Senhor uma bênção para a sua vida, uma saída para o seu problema. E Deus não se faz de rogado, não. O Senhor abençoa na comunhão dos crentes e abençoa aquele que precisa. Na comunhão se manifesta o amor cristão, a paz de Cristo, a alegria do Espírito Santo, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança e a compaixão de Deus. É na comunhão, é na igreja. Por isso que a comunhão é tão importante. Eis o porquê da comunhão. A comunhão satisfaz a gente tem prazer, a alegria. Você quer estar junto ali, você quer estar vivendo esta força divina que só Deus dá à igreja dele. Ninguém lá fora recebe isso que nós recebemos aqui. É pena que muitos que estão materializados, muitos que estão tão envolvidos com o mundo, com as coisas, muitas vezes, que estão querendo ganhar muito dinheiro, estão não confiando os seus problemas a Deus, querem resolver os seus problemas e perdem a sensibilidade do Espírito de Deus. Estão na igreja, às vezes estão reunidos com os irmãos, mas estão como uma ilha, estão sozinhos, não permite a abertura do seu espírito para entrar em contato com o outro irmão, com o outro, receber a unção do Espírito Santo sobre si e sentir-se abençoado, e às vezes do jeito que entra, sai, mas porque se fechou, não quis estar em comunhão, perdeu a oportunidade da graça. Que tristeza. Que aqui nessa hora, nessa noite, nesse culto, todo mundo esteja com seu coração aberto. Porque a unção do Senhor vai tocar na sua alma, poderosamente. Você vai ser abençoado. Porque isso é um mistério. É Deus que opera essa maravilha. É Deus que faz
esta bênção gerar dentro de você e fazer de você alguém diferente daquele que entrou aqui, todo atribulado, todo pesaroso. O amor do Senhor transforma a sua vida na comunhão da igreja. A igreja de Jesus, ela é um ajuntamento de pessoas convertidas, batizadas e unidas entre si pelo Espírito de Deus, que diligentemente buscam um relacionamento pessoal fiel e leal com Deus, com Cristo e uns com os outros. Isto é a comunhão. Por isso que a igreja é diferente. Por isso que a Bíblia diz que o pecador não subsistirá na congregação do justo. Não tem como. Se alguém não tem um coração de Cristo, não tem comunhão com o outro, no Senhor, não tem comunhão com o Deus Todo-Poderoso, não tem comunhão com Jesus, está separado, está sozinho, está naufragando. Mas aqueles que abrem o coração e podem entender esta graça, que Jesus está batendo na porta do seu coração, está dizendo: olha, eu estou aqui, se você abrir a porta eu entro na sua casa, e cearei contigo e tu comigo. Eu quero ter comunhão com você, meu irmão, minha irmã, meu visitante, você que está aqui, abra o seu coração a Jesus, diga: Senhor, pode entrar e fazer morada, pode estar, eu quero ter comunhão contigo, eu quero sentir esta bênção, esta inspiração na minha alma, e o Senhor te abençoará nesta comunhão. Por que o Senhor quer fazer isso? O apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versos 19 a 20, ele diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, irmãos, saudamo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E em 2 Coríntios 11, 28 e 29, ele diz: além destas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Eu tomo parte completa da sua vida, diz o apóstolo Paulo, de todas as coisas. Eu estou envolvido de coração e de alma. Essas coisas estão dentro de mim. A comunhão é isto. É nós estarmos um dentro dos outros, vivendo esta graça maravilhosa, sentindo o irmão. O irmão Rodrigo vai viajar daqui a pouco, e muitos já estão assim, até com o coração meio acelerado. Vamos ficar uns dias sem a presença do irmão aqui. Nossa, mas vamos ter comunhão em espírito. E hoje temos também os recursos materiais, né? O e-mail, outras coisas mais. E ele vai estar lá, não vai se sentir sozinho não, porque vai sentir a presença dos irmãos. O irmão Gabriel, lá em Botucatu, completou mais um ano de vida no dia 12. E eu sei que alguns irmãos já mandaram. Se não mandaram um e-mail, vão mandar ainda um e-mail para ele, ou vão ligar para ele: ô Gabriel, parabéns, servo de Deus, você que Deus capacitou para dirigir a obra, está fazendo uma grande obra, parabéns pelo seu aniversário. Ele vai sentir a bênção da comunhão dos irmãos. Isso acontece na igreja de Jesus só, meu irmão. Não acontece em outro lugar. Esse amor, esse carinho, esta graça, esta bênção. E eu diria assim: junte-se a nós. Se você não faz parte da igreja de Jesus, se você ainda não veio para Jesus, venha, junte-se a nós. Ouça aquela voz, aquele convite de Jesus, ele dizendo para você: vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus quer ter intimidade com você. Ele quer que você habite nele e ele habite em você. Que você receba a influência divina dele, e ele, com o seu sangue purificador, lave e purifique o seu pecado, perdoe a sua alma e o declare justo perante o Pai. Que Jesus faz isso. Amém? O Senhor faz isso. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, o porquê da perseverança na comunhão cristã da igreja.
não é? Perseverai, dê continuidade a isso, permaneçam dessa forma. Por quê? A comunhão não pode ser um fato pontual na igreja, meus irmãos. Isto é, que somente ocorre de vez em quando, mas é algo que deve ser um estilo de vida em sua continuidade. Eu estou aqui, meus irmãos, e eu estou pensando nos irmãos do Evangelizarte, que estão lá, acho que São José, parece algum lugar aí, ou Guarulhos, se não me falha a memória, estão lá representando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor. Eu estou lembrando deles. Eu estou aqui praticamente, diríamos assim, numa comunhão com aqueles irmãos, nesta continuidade de comunhão. Isto é uma bênção. A comunhão, assim entendida, meus amados, expressa a maneira de viver dos crentes em Cristo Jesus. Por isso, a manutenção da vida da igreja em comunhão deve ser uma realidade, pois a comunhão é o verdadeiro testemunho do crente. Eu estava com o pastor Éder. Pastor Éder, de vez em quando, ele abre mão, ele é meio fechado assim, mas de vez em quando ele pastor, cara, vamos tomar um café, eu pago para o senhor. Aí tá bom, vai pagar. Mas... Então nós fomos lá na padaria. E aí o homem serviu o café lá e começou a conversar e falou assim: olha, pastor, dizer uma coisa para o senhor, aqui nessa redondeza só salva a igreja. Só salva a igreja. Só. Os irmãos sabem o que significa isso? Testemunho. O homem lá da barca, ele chegou há 6 meses, 8 meses aqui. Ele já conhece toda a vizinhança. E sabe que as pessoas boas, as pessoas que têm harmonia, as pessoas que podem sorrir juntos, chorar junto, que estão sempre alegres, com aquela alegria do Espírito, essas pessoas são o povo de Deus. Pastor aqui só salva a igreja, tirando a igreja não salva mais nada. Certo que eu não aceitei na plenitude, porque nós temos pessoas boas por aqui, que nós ainda vamos ganhá-los para Jesus. Que nos tratam bem, convida até para pôr o carro na frente da casa dele. Interessante, né? Amam a igreja, o testemunho da igreja. E sabe esse testemunho? É a comunhão dos irmãos. Eu nunca vi aqui pessoas brigando e discutindo aqui, nem juventude, nem nada. Que fosse alguma coisa escandalosa, alguma coisa. E nem de discussão, assim mesmo. Às vezes eu estou no meu gabinete, eu escuto tudo que estão falando e conversando por aqui. Eu tenho um ouvido, né, para escutar essas coisas e não consigo ouvir. Não tem, sabe por quê? Isso tem harmonia, comunhão, e a comunhão é testemunho. É testemunho, meus irmãos, é testemunho. A comunhão é o verdadeiro testemunho do crente, é a prova viva e visível de vidas transformadas em Cristo Jesus, que faz a diferença, essa transformação. A igreja verdadeira de Jesus é a reunião de salvos em Cristo, de homens e mulheres convertidos ao Senhor, mediante o testemunho da comunhão entre os crentes, que é em si mesmo um poderoso testemunho da igreja perante a sociedade, leva pecadores à salvação e a se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus, a serem batizadas nas águas, a serem acrescentados à igreja, participando da ceia do Senhor e aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. A grande força da perseverança na comunhão é a vinda de Jesus. Paulo diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E nós vamos caminhando firmemente, esperando e aguardando o grande e glorioso dia do Senhor, todos juntos. Porque, meu irmão, quem quer ficar fora? Quando o Senhor vier e o anjo tocar a trombeta e os crentes começarem a vencer a gravidade do solo e ser atraído pelo poder de Jesus que está nas alturas para recebê-los, quem quer ficar fora? Se você quer ficar fora disso, quer ficar na terra e quer sofrer todas as agruras da tribulação dos últimos dias, é só ficar fora da comunhão de Jesus, da igreja de Jesus. Quem quer ficar fora, levante a mão. Ninguém, né? Eu também não quero. Eu que nem levantei a mão.
Eu quero estar junto. A comunhão, ela é maravilhosa. Nós vamos subir em comunhão para os céus, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, meus amados. Então, a verdadeira comunhão no sentido eminentemente cristão só é possível quando se mantém relações corretas com Deus, especialmente no tocante à santidade, à pureza e à conduta espiritual correta de vida. Qualquer coisa menos isso interrompe o companheirismo e a comunhão com Deus, e isso, por sua vez, interrompe o verdadeiro companheirismo entre os crentes. Quando o pecado permeia no arraial dos santos, como o orgulho, o desejo de poder, a desconsideração para com o próximo e etc., a comunhão é interrompida para estes. E a comunhão, meus irmãos, é possível porque os crentes vivem em perfeita unidade. E é possível porque os crentes vivem desta maneira, entre si, em perfeita unidade entre si. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto, que eram uns irmãos meio complicados, mas Paulo via muitas coisas boas naqueles irmãos. E ele diz para eles assim, lá em 1 Coríntios 8:6, todavia para nós há um só Deus. Amém, irmãos? Há um só Deus, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Amém, meus irmãos? E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém? É o vínculo da comunhão. E a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 5, Paulo diz em poucas palavras: um só Senhor, uma só fé, e um só batismo. É a unidade dos servos do Senhor. No mês de outubro nós vamos ter batismo. E quem quiser se batizar aí, o pessoal já convertido, fale com o pastor, que eu quero incluir você na comunhão dos santos. Amém? Vamos encerrar a nossa mensagem, irmãos. Concluímos esta mensagem dizendo-lhes que a comunhão é, como dissemos, é algo simplesmente peculiar. Pois a forma como ela existe e é processada somente há um meio. Somente há no meio do povo de Deus. E em nenhuma outra reunião de pessoas. Comunhão é receber uma partilha, é dar a partilha, é compartilhar. Também, como vimos, a comunhão entre os crentes é absolutamente necessária, porque na comunhão é que temos os elementos espirituais da restauração do contrito de coração, do aflito de alma, do desorientado. Nela manifesta o amor cristão, a paz de Cristo, a alegria do Espírito Santo, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança e a compaixão. E por fim, deve haver perseverança na comunhão. A comunhão não pode ser um fato pontual na igreja, isto é, que somente ocorra uma vez, de vez em quando, mas é algo que deve ser um estilo de vida, uma continuidade. O símbolo máximo de uma comunhão cristã é a celebração da ceia do Senhor. E o que a mantém firme, a unidade espiritual dos crentes, é que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Portanto, meus irmãos, cultivemos entre nós a comunhão cristã. Esta é a nossa aplicação. Cultive, viva a comunhão. Sempre deseje estar, tenha ansiedade, como o servo brama pelas correntes de água, que você também tenha esta ansiedade em estar em comunhão com os irmãos na casa do Senhor, em viver em comunhão com eles. Eu quero apelar aos corações. Se houver alguém que está com a sua comunhão desequilibrada, tem algum problema com alguém, com algum irmão, eu gostaria que você acompanhasse a oração. E se tiver alguém aqui que deseja participar desta comunhão tão maravilhosa e única, eu convido você a receber a Jesus no seu coração. Durante a gente vai cantar um cântico. E naquele momento fale com Deus você mesmo e diga: Senhor, eu recebo a Jesus no meu coração, eu quero sentir a presença, eu quero ser batizado,
Eu quero pertencer a esta comunidade do Senhor Jesus, eu quero viver nesta comunhão. Eu vou orar. Se você tem fé, que você quer sentir a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos, aí assentado como você está, coloque a sua mão para o alto, para receber a bênção do Senhor enquanto eu oro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu te coloco, Senhor, esta tua igreja nas tuas mãos. Estes homens e mulheres, jovens e adultos, que estão com as suas mãos levantadas para ti, Senhor, como um poder vindo dos altos céus, como, ó Deus, uma força espiritual poderosa, envolve, Senhor, o coração, a alma desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está conosco, dos irmãos para que se firmem em comunhão e daqueles que estão conosco para que se convertam. Atua, Senhor, com esta bênção, abençoa estas vidas, Pai de amor. Sê, Pai, pois, bondoso, porque Tu estás em comunhão conosco, expressa a Tua bondade para com todos os Teus servos, e nesta comunhão, Senhor, cura os enfermos, aplaca, Senhor Deus, a aflição dos aflitos, acalenta a alma dos cansados, dá sabedoria àqueles que estão necessitando dela. E guarda, Deus, guarda, ó Deus, os teus servos, guarda os teus filhos das tuas mãos e os mantenha nesta unidade, nesta comunhão, porque nós oramos e pedimos estas bênçãos no nome santo e glorioso de Jesus, que vive e reina em glória, hoje e para sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos